Você quer ter o prazer de assistir um filme ou uma série sem legenda? Quer entender o nativo falando inglês? Então vem comigo nesse decoding pra gente entender e praticar os fenômenos fonológicos do inglês nativo. Bora ver a cena, então? Vamos lá? Oopsie, I had a poopsie. Girl, we gonna get along just fine. Back at you. E aí, fora o poopsie, o que você entendeu dessas frases? Bem, se a sua resposta foi não muito, fica tranquilo, porque houve uma série de fenômenos fonológicos que ocorreram que com certeza dificultaram a sua compreensão. A boa notícia é que todos os fenômenos que ocorrem nessa cena não são fenômenos que são exclusivos desse filme ou dessa cena. São características da fala de qualquer nativo em situação espontânea de fala. Então, caso você consiga entender e praticar um ou dois fenômenos que eu apresento aqui, você já vai estar melhorando a sua compreensão auditiva de forma super relevante. Uma vez que você verá, ou melhor, ouvirá novamente os mesmos fenômenos diversas vezes. Porque nessa vida eu só tenho certeza de duas coisas: da morte e de que haverá fenômenos fonológicos na fala dos nativos. Vamos ver agora frase por frase. Vamos lá? Vamos ver a primeira? Oopsie, I had a poopsie. Aí, muito bem! Bom, a primeira coisa que a gente observa aqui é que ela não fala whoopsie, I had a poopsie. Ela não fala I, certo? Eu percebo aqui uma redução. Então, ao invés de falar I, a palavra eu, é muito comum os nativos reduzirem e só falarem a. Então, ela reduz I para a e fala I had a, ao invés de I had a. Isso é bem comum. Redução da palavra I. Depois, você tem uma ligação das palavras had e a, que é o nosso chuazinho, certo? Então, had a vai virar had. Entretanto, tem aquela regrinha do flapping do inglês americano, daquela açoitada, chibatada, que o D ou o T vão bater tão rápido nos alvéolos que vai virar um rarariraru. Isso se chama flapping. Então, aqui está ocorrendo um flapping. Tem que lembrar que o flapping ele só ocorre quando você tem o d ou t entre duas vogais, das quais a segunda é átona, ou seja, ela não é forte, que é o caso aqui. Então, você não fala hada, você fala hada, certo? Portanto, hara, você pode usar o flapping aqui. Se eu fosse pontuar os dois fenômenos fonológicos mais recorrentes no inglês, sem dúvidas, o primeiro seria a ligação. E o segundo, esse tal desse flapping, que é essa açoitada. O flapping é muito comum, principalmente no inglês americano. E se você quer entender um americano falando inglês, esse é o primeiro fenômeno fonológico que você tem que conhecer. Vamos ver mais uma? Girl, we gonna get along just fine. Não tem como ver esse filme e não dar risada. Seguinte, o que está acontecendo aqui? Você tem o we are, que naturalmente seria uma contração. O que é a contração mesmo? É você juntar. Então você teria um we're. Entretanto, ele não fala we're, ele fala we. Ou seja, ele reduz de we're para we. Primeiro, você perde o e depois esse ei do we é reduzido para aquele i mais relaxado. Então, we. Logo, na legenda, você tem gonna. Mas na fala, eu percebo que ele está falando going. Você percebeu também? Na fala, o correto, pela gramática, seria dizer going to, com o to, né? Então, é o futuro simples que a gente chama, going to. E aí, na fala, é muito comum também você ter gonna.
só que ele não faz nenhum dos dois. Nem a forma que é preconizada pela gramática, que é o going to, nem a forma que é mais comum na fala dos nativos, que é gonna. Ele não obedece nenhuma das duas regrinhas e fala simplesmente going. Você percebeu? Logo, a gente tem aí o se dar bem, o get along. Vai ter uma ligação, porque está dentro do mesmo sintagma. O que é sintagma fonológico mesmo, Felipe? É um palavrão, certo? Então, como você vai falar tudo isso junto de uma vez só, você vai juntar. Então, get along vai virar get along, get along. Só que você tem o t no meio de duas vogais, das quais a segunda é átona, ou seja, ela não tem força, ela é fraca. Então, ao invés de termos get along, a gente vai ter get along, get along. Em seguida, temos a palavra just. Se eu pudesse escolher uma palavra, tipo assim, a campeã das palavras no inglês que sofrem fenômenos fonológicos, com certeza essa seria a palavra, ok? Ele não fala de jeito nenhum just. Ele apaga completamente esse... Você é um inútil, não precisa de você. E ele fala simplesmente just, just. E logo a gente tem fine. Que olha, até eu fiquei na dúvida do que aconteceu com N nessa palavra. Esse n. Eu não percebi muito bem se ele glotaliza, se vem aqui pra glote. Lembra da glotalização, aquela picada? Eu não percebi se ele faz isso. Fine, fine, fine. Ou se simplesmente é apagado, ele fala fine. Eu tendo a acreditar que ele está falando fine, com a glotalização, a picada do fonema. Essa glotalização é muito comum com o t e com o d. Só que também pode acontecer com o n, com o n. E por quê? Justamente porque tanto o t quanto d, quanto n, eles têm o mesmo ponto de articulação, que é os alvéolos, ou seja, aquela camada enrugadinha atrás do dente. Então é muito comum a gente debucalizar esses três fonemas aqui dos alvéolos para vir para glote. Você percebeu esse fine? Bora para nossa terceira frase. Back at you. E não é que ele devolveu o pum pra ela? Ah, vocês viram? E o que ele falou? De volta pra você. Back at you. Mas olha, se você estivesse lendo essa frase, a pronúncia seria completamente diferente do que ele tá falando, certo? Olha só. Back at you. Essas três palavras que você tem separadamente aqui na ortografia, back at you, elas vão virar um sintagma fonológico. E o que é um sintagma fonológico mesmo? São palavras que pertencem ao mesmo grupo rítmico na fala, que parece que é uma coisa só. Então ele não fala back at you, ele fala back at you. Não parece que é uma coisa só? Então você tem a ligação dessas três palavras. Logo em seguida, a gente vai palatalizar esse da palavra at. Felipe, o que é esse negócio de palatalização mesmo? É quando a gente vai pronunciar o que é pronunciado nos alvéolos um pouquinho mais para trás na boca, que é o que a gente chama de palato duro. E a gente vai falar tch, tch, tch. Então o vira tch, tch, tch. Isso é muito comum em inglês, principalmente quando após o você tem palavras que começam com esse fonema y, que é o caso da palavra you. Aí você deve estar se perguntando, nossa, que inglês é difícil pra caramba, eu vou estudar espanhol, que é mais fácil. Mas amigo, palatalização também ocorre no português, ok? E ocorre geralmente nos sotaques do sul. A gente, ao invés de falar tia, a gente fala tia. Ou seja, você deixa de pronunciar o T, que é para fazer o tch, tch. Percebeu? Quando a gente vai falar isso aqui, ó, você não fala dente com T, você fala dente, palatalizando. Então, isso é muito comum. É por isso que eu falo que o decoding, a gente só aborda fenômenos fonológicos que são universais, ou seja, que podem ocorrer em qualquer idioma e também os que são mais usados. Então, esse at vai virar at. Então, at you,
at you. Só que também a palavra you, que se você for falar da forma preconizada é pronunciada com o U longo, you, ela vai virar o chuazinho, ya. Você percebeu? Então, bacacha, cha, ya. Você não fala you. Mas Felipe, que é isso? Que diacho que é esse de chuá? Clica aqui em algum lugar e vai lá no alfabeto fonético, no vídeo das vogais parte 2, que é onde eu explico as vogais do inglês que não existem no português, e lá você vai achar o famoso schwa, que é a vogal que a gente mais usa na língua inglesa. Agora que você aprendeu os fenômenos fonológicos, vamos ver de novo a cena completa para ver se você vai entender. Vamos lá? Oopsie, I had a poopsie. Girl, we gonna get along just fine. Back at you. E aí, deu para perceber? Que tal a gente tentar reproduzir esses fenômenos na nossa fala para que a gente possa melhorar a nossa audição? A compreensão auditiva no inglês é um produto da fala. Tudo que você souber falar, você vai conseguir identificar mais facilmente na audição. Então, bora falar essas mesmas frases considerando esses fenômenos? Vamos lá. Primeira frase, você vai fazer uma redução, uma ligação e um flapping. Seguinte. Whoopsie, I had a poopsie. Na segunda frase, você vai fazer uma redução, uma ligação, um flap, um apagamento e uma glotalização. Então, we're going get along just fine. E na terceira frase, você vai fazer uma ligação, uma palatalização e uma redução. Então, bacacha. Agora que você já praticou, que tal ver a cena novamente para ver se você entende melhor a fala desses personagens inesquecíveis? Agora que você já praticou, que tal ver a cena novamente para ver se você entende melhor a fala desses personagens inesquecíveis? Oopsie, I had a poopsie. Girl, we gonna get along just fine. Back at you. Se você acha que a sua compreensão auditiva melhorou depois de praticar esses fenômenos fonológicos, se inscreve aí e fica ligado para as próximas práticas do decoding. E por último, mas não menos importante, quero que você saiba que todos esses fenômenos que eu te ensinei e você praticou são recorrentes na fala de qualquer nativo. Uma vez que você entenda e pratique os principais, você vai ter uma evolução tão estrondosa no seu inglês quanto ao pum do Latrell. Pô, o filme é tão bom, não sei até hoje como é que não fizeram As Branquelas 2. Pode uma coisa dessa?